A gente deu uma encorpada boa, né, mano? Do ano passado Sim, para demais. cá. Agora, chegando mais algumas peças, né? O próprio Lingard agora chegou, o Zaccaria também é uma boa opção para o meio-campo. Igual tá até o próprio tema da live aqui, é um cara que parece que vem impressionando nos treinos, né? Então, assim, é uma opção Sim. que a gente tem, que a gente não tinha antes, né? Tinha o Garro, era só o Garro, ele tentava o Bidon no ano passado não conseguia muito bem fazer essa função. Depois que ele foi no final do ano ali na Copa do Brasil, que ele conseguiu, né, encaixar. E agora nós temos, assim, várias opções dentro do elenco, para o Dorival até fazer mudanças Sim. táticas, né, mano? Então, assim, Não, o hoje a gente tem um Corinthians. elenco muito bom, mano, assim, para esse É, Brasileirão. assim, ó, eu vejo o Corinthians com. Eu vejo o Corinthians a nível de elenco, talvez não na primeira prateleira, que eu coloco hoje o Flamengo e o Palmeiras ali, mas talvez seja o melhor elenco da segunda prateleira, tá ligado? Então, tipo Sim. assim, não tem mais essa desculpa de elenco. Inclusive, em algumas posições, o Corinthians tem mais, por exemplo, nas laterais, eu já bati nessa tecla aqui. O Corinthians tem mais opções de nível regular nas laterais do que Palmeiras e Flamengo. Sim. O Corinthians tem dois reservas de nível ok, entendeu? Ai, mas o Milan é muito fraco. Ai, mas o Angelera. Gente, estamos falando de lateral. Lateral, ninguém tem lateral. O Flamengo, que tem 1 bilhão para gastar, ele não tem lateral, entendeu? Os laterais dos caras são totalmente questionáveis, entendeu? Então, se você tem um Milan que não compromete, que é um cara ok, nota 6, ali, 6. Você vê, por exemplo, o Corinthians ano passado teve alguns problemas na ausência do Mateuzinho. E sempre quando o Mateuzinho não jogava, esse cara que entrava era a questão. Ou seja, o Charles ou o Félix Torres, então o cara sempre era protagonista do time de modo negativo. Hoje, o Milan joga, a gente não fala do cara, mas ele não atacou. Eu falei, cara, mas a gente não fala, o cara não compromete. O mínimo pro cara ali é não comprometer, ele é um reserva, entendeu? E outra, Então, mano, e essa posição, a própria das laterais, mano, é um problema mundial, né, pô? É difícil achar hoje laterais. Os laterais que são assim, que fazem mais do que o ok, não fica no Brasil, mano. É tudo Europa, tá ligado? Então, assim, não, hoje, sim. né, e outra, é um cara que vai jogar quantos jogos no ano aí, sei lá, de titular mesmo, agora de Uhum, hoje para frente, que se for 10 jogos de titular, é muito. E assim, igual você tá comentando, exato. é um cara ok, vai ser uma válvula de escape ali. O ano passado não tinha o Mateuzinho, ia colocar o Charles, velho. Ou o Félix Torres, igual você falou. É. Então, assim, Demora para se encerrar ciclos de goleiros em seleções, né? E a gente está se encerrando agora, cara. É a última Copa ali de Alisson, é a última Copa ali de Ederson. eu não Então, aguento mais assim, ver a quem cara do vai. Alisson, mano. Hã? Eu não aguento mais ver a cara do Alisson, mano. Não aguento mais, velho. Vai Cara, Copa, velho. Tá mais tempo que eu tô com a minha mulher já, esse mas, cara. mas é o que eu falo, ciclos de goleiros em seleções demoram para se encerrar. Então, por exemplo, quem é o goleiro da seleção na próxima safra? Não dá pra gente cravar quem vai ser, entendeu? Mas o Hugo vai Uhum. estar nessa briga, entendeu? Agora sobre o Neto, o que acontece? Vou deixar até um pouco de lado essa questão salário, acho importante falar sobre isso, porque tem essa questão de valorização do Hugo e tal, mas isso aqui não tem nem como a gente saber muito o que vai acontecer, porque o que chega pra gente, às vezes de salário é até suposições, né? Não tem muito que a gente Sim, ficar sabendo. é. Mas assim, comentando do jogador em si, é um cara que viria para fazer a posição que ele rendeu a vida inteira dele, que é ser reserva. Ele é especialista na arte de ser reserva, entendeu? Ele foi reserva no Arsenal, foi um bom reserva. Ele foi reserva no Barcelona, foi um bom reserva. Quando que o Neto foi questionado? Agora, que ele teve que ser titular. Saiu da zona de conforto dele, entendeu? Lucas, eu concordo, tá? Hoje ele tem bastante opções, igual a gente está comentando, ele teve bastante tempo para treinar. Na minha visão, óbvio, performar é muito importante, a gente conseguir jogar bem, mas quarta-feira, igual a gente está comentando, tem que ganhar, velho. De qualquer jeito, tem que ganhar, continuar, manter lá em cima na tabela ali, para depois, quando a gente começar a ter as outras competições, a gente ter um fôlego, um pouco mais de poder, às vezes, mesclar até no próprio Campeonato Brasileiro, né, mano? Velho, igual esse elenco em si, igual a gente já comentou várias e várias vezes, eles jogam às vezes um jogo contra um Flamengo ou contra um Palmeiras que é 200 vezes mais difícil que um jogo contra
o Curitiba, e eles conseguem fazer um jogo contra um Curitiba da vida e ficar muito mais difícil do que um jogo teoricamente mais fácil, que seria, no caso, o jogo da quarta-feira. Então, eles fazem, às vezes, o jogo ficar um pouco mais difícil do que seria em tese, né? Mas igual a gente tá comentando, tem que ganhar, mano. Não adianta, tem que ganhar. Sim, sim. Esse ano, eu tô muito empolgado por conta das opções que a gente tem, né? Igual a gente comentou, hoje, você quer jogar com um volante mais toque de bola, tem o Alan. Você quer jogar com um cara que é um pouco mais combativo, Ranielli. Um cara que cadencia o jogo, Carrilho. Você quer colocar um meio campo mais forte, Matheus Pereira. Você quer colocar um meio campo mais mágico ali, coloca Bidon e Garro, coloca Bidon, Garro e Lingar. Aí tem o Zacarias no segundo tempo. Aí dá para você colocar Yuri Memphis, dá para você colocar Yuri Memphis e Caio César. Mano, dá para você fazer uma quantidade gigantesca de opções ali na frente, no próprio meio campo. E ano passado o elenco era curto mesmo, tá? Então a gente tinha realmente que priorizar jogos como foi os jogos da Copa do Brasil. Verdade. Mas, cara, sobre o Labiade, igual você falou, eu não caio nesse materiazinho aí de que o cara tá impressionando nos treinos, porque isso aí é padrão. Às vezes até, não tô falando que é o caso do cara, mas em outros casos tem até empresários que pagam para poder divulgar tipo de certos atletas e tal. Mas assim, eu boto fé pelo que eu, assim, eu não conhecia ele, não vou ser hipócrita, mas fui pesquisar, fui ver vídeos e tal, fui pesquisar a carreira do cara. Então, um cara que ele tem muita bola parada e em um mundo, em um momento em que o Corinthians carece de batedores de pênaltis, é uma informação importante que o Zacarias é um cara que bate pênalti e ele tem um índice de acerto muito alto, entendeu? Então, por que não olhar para esse cara também com essa virtude? Inevitavelmente, na temporada, a gente vai ter disputa de pênalti daqui a pouco. A gente não faz gol de pênalti, faz toda hora errando pênalti, cara. O que o Corinthians fez ano passado foi tipo assim, o Corinthians pegou os caras assim, ó, senta aqui é o lugar de vocês, entendeu? Porque esses caras estavam muito, Paulistinha, não sei o quê, não sei se comemora Paulista. A gente colocou os caras no lugar deles, entendeu? A gente colocou os caras para dar carrinho de cabeça na poça de água lá e valorizar isso, entendeu? Então, tipo assim, o Corinthians simplesmente colocou os caras na cadeira, no lugar que é deles, entendeu? E outra coisa, esses caras aí é muito não sei o quê. Nos últimos 3 anos, eles ganharam 2 títulos, 2 paulistas, pô. O Corinthians é campeão nacional já esse ano. É um jogo só, mas é nacional. O Ancelotti estava lá na final contra o Flamengo, o Ancelotti estava lá na final. Por que ele não foi ontem lá em Novo Horizonte, Campeonato Paulista? Vai cagar também esses porcos, mano.